Pronto, Bem? gravando. Boa noite a todos, todas as pessoas que nos dão a honra de assistir mais esta, eu não diria uma live, mas esse presente, né, que a aniversariante do mês está nos proporcionando, né? Quem é aniversariante do mês? Aniversariante do mês são várias pessoas, mas eu estou referindo especificamente à nossa querida OAB Santana, que fez aniversário neste mês de abril, completou 37 anos, esta jovem senhora que é a OAB Santana. E, mais uma vez, no último dia do mês do aniversário da OAB Santana, recebemos esse presente com essa palestra, que eu tenho certeza absoluta, já adianto, magnífica, dada a magnitude daqueles que responsáveis por levar mais este conhecimento à advocacia santanense e à advocacia como um todo. Não poderia deixar de iniciar os trabalhos de hoje sem prestar o nosso respeito às vítimas da Covid e o nosso respeito aos familiares dessas pessoas que perderam a vida nesse momento triste porque passa a humanidade. Quero agradecer imensamente a diretoria da OAB Santana, doutor Oswaldo Vieira, nosso vice-presidente, doutora Riva Vaz, secretária-geral, doutor Olício Sabino Mateus, tesoureiro, e doutora Cláudia Areias, nossa secretária-geral adjunta. Muito obrigado por ombrear com essa presidência, esse desafio na missão de trazer o melhor para a advocacia santanense. Também não posso deixar de agradecer e de mencionar o trabalho que está sendo desenvolvido pela diretoria seccional, e eu faço na pessoa do nosso presidente da OAB Bandeirantes, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Merecedor de todo o nosso respeito pelo trabalho que vem fazendo, capitaneando a nossa OAB estadual com maestria. Dr. Caio, que sempre atribuiu às subseções autonomia na direção, autonomia para esse e para os 251 presidentes de subseção do Estado de São Paulo. Também agradeço as comissões. Sem as comissões, nosso trabalho seria árduo. E as comissões, elas são responsáveis por por trazer o que temos de melhor, os estudos, o conhecimento, espargir para todos os 4 cantos da advocacia este conhecimento. Então, cada comissão sinta-se homenageada, e hoje, para a alegria dessa presidência, nós temos aqui comandando esta live o presidente da Comissão de Filosofia do Direito, o professor, doutor Igor Pierre Piemonte Ditão, a quem essa presidência é grato por trazer, doutor Igor, esta verve acadêmica para o seio da subseção. Isso é muito importante, isso é um clamor que a advocacia sente e vem nos trazendo ao longo dos anos, né? A experiência nos mostra que esta verve, este lado acadêmico é muito importante, e a subseção jamais pode prescindir deste lado, deste viés acadêmico que Vossa Excelência traz. Tive a oportunidade de estarmos juntos em outra ocasião recente, falando de filosofia do direito, e a advocacia vem recebendo com muita alegria este viés acadêmico para a subseção. Então, essa presidência é muito grata a você, doutor Igor, que, mais uma vez, na gestão passada, já estava conosco, e, mais uma vez, para a nossa alegria, continua conosco e continuará sempre que este presidente estiver no comando da subseção. Vossa Excelência estará conosco porque representa a qualidade
do ensino como professor que é. Também temos a presença, né, ilustre presença de outra presidente de comissão, da Comissão de Direito Penal e Processo Penal, que será mais formalmente aí, talvez apresentada aí pelo doutor Igor, que é a doutora Andréa Cristina D'Angelo, a qual eu trago um recado da sua sócia e diretora da subseção, para mandar, está te mandando aí um abraço, que apesar de serem sócios, há muito tempo não se vêem, dado aí a gama de trabalho que tem no escritório. Então, saiba também do nosso agradecimento, do nosso carinho e do nosso respeito a Vossa Excelência, doutora Andréa, que com seu conhecimento, seu vasto conhecimento na área do direito penal e processo penal, este final de semana tive a oportunidade de ver aí no canal da TV fechada falar sobre gaslight, nem sei pronunciar, mas Vossa Excelência depois me corrija, gaslighting, e lembrei rapidamente das palestras que Vossa Excelência proferiu aí ao longo do tempo na nossa subseção. Vossa Excelência também representa a qualidade não só de uma presidente de comissão que vai muito bem, obrigado, na OAB Santana, como representa muito bem a mulher advogada, a advocacia feminina da nossa subseção, hoje e sempre representado por Vossa Excelência, que não mede sacrifícios para sempre trazer as lives de qualidade. E regado a isso, eu sempre repito a frase de que a beleza exterior se engrandece quando serve de invólucro para a beleza interior. E quando, antes de começar a live, na antessala, virtual, falávamos em aparência, como é que eu estou, como é que eu não estou, e Vossa Excelência sempre com este sorriso maravilhoso, que eu nunca vi Vossa Excelência sem um sorriso no rosto. Isso é marca característica de Vossa Excelência. É claro, sem perder a seriedade, a sobriedade da alta cultura que emana de Vossa Excelência. Saiba que este presidente é grato a ambos e na pessoa do doutor Igor e na pessoa do doutor Andréa, cumprimento todos os presidentes, e não só os presidentes, os membros das comissões, porque, assim como esse presidente não faz nada sozinho, as comissões, os presidentes de comissões também não conduzem suas comissões se não fosse pela ajuda e pela contribuição árdua dos membros de comissões, os quais eu homenageio na pessoa de Vossas Excelências. Sem mais delongas, o tema é um tema palpitante e todos estão ávidos por ouvi-la, doutora Andréa, com a moderação aí do sempre picante aí nas suas colocações do doutor Igor, e para quem eu devolvo a palavra, augurando que o Criador possa nos proporcionar uma noite de conhecimento agradável para a advocacia santanense. Muito obrigado a todos e a todas. A palavra está contigo, doutor Igor Ditão. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela confiança. É hercúlea a missão, a gente sabe disso. E principalmente por ser, até hoje, a única comissão da OAB que fala sobre filosofia do direito. Hoje, com um quórum que supera algumas dezenas de pessoas, eu confesso que estou impressionado, porque realmente, quando falamos de filosofia do direito, no primeiro dia de sala de aula, 2/4 da turma desaparecem. Parece uma magia obscura, que na verdade é uma magia que serve para enfrentar outra magia obscura, que é o obscurantismo, que são as práticas subversivas, que são as condutas de racismo, de xenofobia, de preconceito religioso, de intolerância e de todas as outras formas de ignorância, que nada mais são do que o medo do homem comum de se deparar com o desconhecido. O retorno da Idade Média, dos terraplanistas e de outras esquizofrenias que nós vemos hoje em dia.
Então, nessa luta hercúlea, eu agradeço muito a doutora Andréia por aceitar, porque eu joguei uma granada na mão dela, uma granada de fragmentação. Conversamos até ontem falando que o tema era bastante espinhoso, e confesso, nós temos nossas intranquilidades, porque infelizmente presenciamos como subseção eventos tristes recentes, que foi com a Comissão da Mulher, com a Comissão da Igualdade Racial, e que nós rogamos muito a Deus que isso não aconteça mais. Sabemos que continuará acontecendo, mas nós continuaremos a falar. Não é um ato de violência de um ou de outro, não é um grito de um ou de outro que nos calará. Afinal de contas, já dizia o velho patrono da advocacia, a advocacia é uma profissão para corajosos. Sejam eles homens, mulheres, bissexuais, transexuais, sejam homossexuais, sejam quais forem as definições, ateu, crédulo, agnóstico, qual for a natureza de sua percepção do mundo. Sendo advogado, ele é bravio. Ele é bravio por natureza. Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço a coragem da doutora Andréia, que a gente já sabe que é antiga, de quem labuta, talvez no lugar mais difícil do mundo, que é o Tribunal do Júri, onde a liberdade de uma pessoa está na tua mão. Não que os outros ambientes não sejam assim tão importantes quanto, mas é preciso muita coragem para ter a liberdade de uma pessoa na tua mão, da qual eu já parabenizo por isso. E confesso agora um pingo de inveja notória, não tenho falsa modéstia, que realmente eu dou aula de processo civil. Na aula de processo civil, eu liberei a disciplina, as palestras para minha turma, veio meia dúzia. Contigo, eu falei que é processo penal, tá a turma toda aqui. O pessoal realmente tem uma paixão por sangue, que é uma coisa de louco. Então, eu ainda tenho que encontrar um método para fazer os meus alunos se apaixonarem pelo âmbito patrimonial também. Mas enquanto a gente descobre isso, vamos mordendo um pouco dessa paixão pelo penal. Afinal de contas, os seriados adoram a tragédia do crime. É uma simbiose que ninguém consegue explicar, como diria o próprio Francesco Carnelucci. Mas antes da gente abordar o tema propriamente dito, da gente começar com o assunto de tema que a gente vai debater hoje, que é a cultura do processo penal brasileiro em si, como isso reflete no nosso modo de ser como brasileiro, na nossa sociedade, nas nossas comunicações nas redes sociais e na padaria, antes da pandemia fechar a nossa possibilidade de ficar lá no nosso café com pingado de manhã. Antes da gente saber como isso afeta a nossa vida, é preciso fazer um alerta. Tá? Nós defendemos a Constituição. É que eu vou tomar a liberdade de ler uma lição do professor e eterno mestre de nossos, Norberto Bobbio, em Política e Cultura, que eu tive a oportunidade de citar num artigo que publiquei pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em época que o negócio já estava feio, no impeachment da Dilma Rousseff. Então, Alexandre Evaristo Pinto e Tatiana Prachedes comigo, nós desenvolvemos a hipótese do impeachment constitutivo. Sem querer nos perder naquela discussão de verde e amarelo de um lado e vermelho do outro, em que um falava que era comunista, o outro que era adorador do regime militar, sem perder nessas paixões ideológicas que, no excesso, acabam emburrecendo a sociedade, a gente fez uma pergunta. Por que a gente não abandona essa discussão e não procura uma solução? E a gente desenvolveu a teoria do impeachment constitutivo, tentando aplicar essa teoria no parlamentarismo. Qual foi o problema? Fomos bastante ofendidos, porque defendemos uma posição do meio do campo. Não defendemos nem da esquerda nem da direita. Então, quando a gente não escolheu um lado, a gente se tornou inimigo de todos. E Norberto Bobbio fala desse problema. Diz ele, se o mundo todo fosse exatamente dividido em vermelhos e negros, se eu me colocar do lado dos negros, serei inimigo dos vermelhos. Colocando-me do lado dos vermelhos, serei inimigo dos negros. Não poderei estar de modo algum fora de um ou de outro, porque, esta é a hipótese, eles ocupam todo o território e não existe espaço intermediário. E quando essa hipótese é confirmada, o ofício do intelectual, que detesta ou deveria detestar alternativas demasiado nítidas, se torna difícil. O tempo, portanto, parece dar razão para continuar a metáfora inicial. Não aqueles que veem tudo vermelho ou tudo negro, mas aqueles que não tiveram medo de insinuar alguma dúvida nos defensores demasiado excitados de um
ou de outro lado. Então, com essas palavras do professor Bobbio, foi um dos homens mais geniais que a humanidade teve o prazer de ver e escrever, principalmente no último século, eu deixo esse alerta. Alguns temas aqui que nós vamos abordar vão deixar muitos irritados. Todos nós temos nossas paixões, somos homens mortais, somos mulheres mortais, então nós também temos medo. Nós também queremos alguma gotícula de prazer na vida. E, às vezes, a ideologia acaba sendo um escape. Tudo pode ser dito, mas nem tudo pode ser dito. É um enigma que a gente vai ter que descobrir junto, que deve ser permeado pela tolerância e pelo respeito. Tá? Qualquer forma de desrespeito vai ter a palavra caçada imediatamente. E qualquer forma de conduta ilícita será reportada às autoridades. Não é lícito, não é debate atacar o gênero, não é debate atacar a raça, a fé da pessoa. Debate é discutir, mas você não acha que essa posição acaba prevalecendo alguma situação como Y ou Z? Tudo bem, mas atacar a pessoa nunca é maturidade. Então, por favor, havendo perguntas, façam no chat, nós vamos trazer isso para o debate, e dependendo da pergunta, eu repasso, dependendo da pergunta, eu finjo que não vi, com exceção, claro, de fato criminoso, que a gente oficia as autoridades competentes, porque é o momento da gente crescer. O Brasil está enfrentando momentos difíceis, que precisa de pessoas fortes para enfrentar esses momentos difíceis. E não de mais um ou outro que pegue um punhal de outro, um martelo do outro e se ponham a brigar. Como o Dr. Peter falou, que sozinho a gente não faz nada. Então, nem Robson Corsué, nos exemplos de economia clássico, do homem sozinho na ilha, conseguiria mudar o mundo. Mas quando nós damos a mão, nós mudamos o mundo. Então, com esses alertas, com esse espírito, com essa ideia, eu dou a palavra à doutora Andréia, que vai trazer o assunto sobre a percepção do processo penal, e depois a palavra retorna a mim, para eu pontuar como isso reflete na sociedade, quais são os medos que todos nós temos, e aí nós encerramos com o debate de todos nós, discutindo, propondo, investigando, ou no mínimo, na pior das hipóteses, fazendo o papel socrático clássico, perguntando. Porque perguntando, pelo menos, a gente não vai, como ovelha, aceitar, se submeter e passar mais um período escuro de tirania que possa vir sobre nossas costas. Tá bom? Então, com isso, eu agradeço muito a presença de todos e agradeço principalmente, doutora Andréia, a sua coragem. A palavra é toda sua. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite, doutor Igor, apesar do doutor ter jogado a bomba ninja, né, e ter falado, vamos lá, né, vamos lá, mas estamos aí prontos na medida do possível. Doutor Igor, eu tenho uma admiração profunda pelo senhor, professor, uma pessoa que tem um conhecimento vasto. Sorte dos seus alunos terem você como professor, que vão poder aprender muito. Espero que explorem muito essa inteligência, essa cultura. Sorte da nossa OAB Santana também tê-lo à frente da presidência da Comissão de Filosofia, uma comissão de extrema importância hoje para a sociedade, para o direito, uma comissão muito importante. Então, já parabenizo também a diretoria, que está sempre à frente, sempre procurando auxiliar, sempre preocupado com a advocacia santanense, em trazer sempre o melhor. Então, eu parabenizo a diretoria, doutor Peter, doutora Riva, doutor Oswaldo, doutor Olício Matheus, minha querida sócia, doutora Cláudia Areias, que também não vejo há algum tempo. Parabenizo a todos. E, bem, realmente esse tema é um tema tormentoso, né? Mas eu vou tentar colocar, como o doutor Igor, naquela conversa que nós tivemos, né? Eu vou falar o tal do penalês, né? Vamos falar o penalês, que, assim, sem problema nenhum, e é um tema realmente muito delicado. Mas eu gostaria de aí começar a minha fala no seguinte sentido, contextualizando o direito processual penal sob o ponto de vista inquisitório na história e o momento político em que se encontrava o Brasil quando da elaboração e promulgação do Código de Processo Penal vigente até hoje. Eu acho muito importante trazer esses elementos justamente para que nós possamos aí compreender o que acontece nos dias atuais, né? E por que as coisas estão da forma como estão, como as pessoas têm uma indignação na sociedade diante de algumas decisões que têm sido proferidas
e que as pessoas realmente não entendem e causam um certo incômodo, né? E até é compreensível. Bem, o processo inquisitório, como o próprio nome diz, ele tem o seu nascedouro ali na Inquisição, né? Ali, nesse período da Inquisição, era possível vermos que a condição do acusado, ele não era sujeito de direitos, ele era o quê? Objeto da investigação. O processo era um processo altamente sigiloso, não havia a previsão de contraditório perante o tal do santo ofício, admitia-se, inclusive, a tortura como uma forma de produção de prova e como uma forma de coagir, né, aquele acusado, e se o réu merecidamente confessasse, ou enfim, tivesse uma intervenção divina, ele seria absolvido. Mas o mais importante desse processo inquisitório, que resvala hoje no nosso direito processual penal, é a figura do julgador. E o julgador era quem? O inquisidor. O julgador e o acusador eram as mesmas pessoas, ou seja, ele tinha a função de ir atrás das provas, investigar, acusar e julgar. E aonde que eu quero chegar com isso? A gestão de provas, naquela época, e nos chamava assim gestão de provas, né, uma nomenclatura atual, ela era o quê? Centralizada nessa figura do inquisidor. E ele era responsável por descobrir a verdade e podia, inclusive, de ofício, colher as provas que achasse pertinente ali. Nós vamos ver que tem decisões no Supremo que estão ali baseadas até nesse processo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, foi com esse sistema da Inquisição que se derivaram os sistemas inquisitórios como uma forma ali de controle social. Franco Cordeiro, que é considerado, considerado, né, o papa do processo penal, infelizmente falecido ano passado, ele diz o seguinte, que no estilo inquisitório, o processo aparece como uma tarefa terapêutica em que a pena seria a ser ministrado ao acusado, cooperando ele, gostando ele ou não. Veja, então, a gente pode aí pensar que esse sistema inquisitório, ele fez o quê? Ele introjetou na sociedade, no consciente coletivo, que o criminoso seria o quê? Um pecador, o crime, um pecado, a pena, um castigo, e a prisão seria uma penitência. E nós temos, algumas pessoas têm esse sentimento até hoje, veja que às vezes a gente sente um asco, uma raiva, né? Um ódio daquele acusado, não estou dizendo aqui especificamente de um acusado em si, mas quando a gente vê aqueles crimes midiáticos, causa uma certa indignação, fala como é que pode. E é interessante aqui, já traçando um paralelo, as pessoas falam, mas como é que pode esse advogado defender esse criminoso, né? Parece aquela conversa de domingo na casa dos pais, mas como você, criminalista, defende bandido, que absurdo, né? Mas justamente por conta desse inconsciente que nós temos, né? E aí, já acelerando para o nosso Brasil, nós temos aí, para contextualizar o Código de Processo Penal, o Estado Novo, que se instituiu a partir de uma política de massas que foi definida em 1930. Com a ascensão de Getúlio Vargas no poder, tentou discutir-se o quê? Uma forma de controle de massa. E a proposta que se chegou ali, um denominador, seria que seria realizado um controle social com aquela eliminação de qualquer revolução. Com o quê? Com aquele Estado forte, o Estado protetor, o Estado que não tolera não tolera delinquente. Com isso, com esse viés autoritário, o Getúlio Vargas precisava, então, redigir uma Constituição e nomeou, então, o tal Francisco Campos, que era um advogado, jurista, para que ele redigisse a Constituição, e isso ele fez quase que exclusivamente sozinho, e articulasse ali uma unificação dos códigos, porque na época, salvo engano, nós tínhamos os códigos estaduais, e queria que se elaborasse um código de processo penal novo. Então, Francisco Campos nomeou uma equipe de juristas, dentre eles Nelson Gria, Roberto Lira, para que redigissem esse código de processo penal. E esse código foi redigido com ideais claramente autoritários. E por quê? Porque foi baseado no Código Rocco da Itália de 1930, no regime de Mussolini. Chamava Rocco porque o ministro da Justiça de Mussolini chamava-se Rocco. Então, a exposição de motivos desse Código de Processo Penal,
ele ressaltava o quê? Uma maior eficiência, uma resposta enérgica do Estado contra aqueles delinquentes, com um regime o quê? Menos garantista em favor da repressão e menos garantista com relação ao sujeito que estava sendo aí processado. E esse código, o Código de 1941, é um código que está em vigência, está em vigor até hoje no Brasil. Claro, se nós temos uma Constituição que ela é autoritária, o processo penal ele vai ser autoritário e utilitarista, ao passo que se nós tivermos uma Constituição democrática, o processo penal será democrático com uma maior eficácia das garantias dos indivíduos. Bem, já passando para a Constituição de 1988, nós temos ali o rol dos direitos e garantias do cidadão, que é cláusula PEC. E nela nós temos, dentre outros direitos e garantias, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a divisão de funções, né, do Ministério Público como titular da ação penal, a polícia que investiga, o juiz que julga, o que define já uma estrutura acusatória do processo penal. Só faltou combinar com o Código de Processo Penal de 1941. E aí nós vamos ter uma série de reformas do nosso Código de Processo Penal. E qual seria a principal característica do sistema acusatório? A gestão de provas, ela é feita pelas partes. Cabe ao juiz zelar apenas pela observância ali do procedimento, das regras procedimentais. Antes, veja que interessante, e o Código de Processo Penal, antes da reforma de 2008, que foi uma das principais reformas, nós tínhamos, por exemplo, a gestão de prova pelo juiz. O juiz perguntava para a parte, por exemplo, dependendo da testemunha ser da acusação, da defesa, ele ia perguntando. Depois, acusação e defesa. A defesa, que quisesse perguntar, tinha que perguntar para o juiz, que perguntava para a testemunha. Isso acabou mudando, e hoje a parte pode perguntar. Mas, ainda assim, o juiz, ele faz as perguntas que ele quer e depois ele passa para a parte, muito embora o código diz que não é assim. E aí nós temos decisões, né, aquela coisa, decisões para ambos os lados. É nulidade, não é nulidade, enfim, é uma discussão. Veja que o outro ponto, o juiz, ele tem um contato com o inquérito policial, que é aquela fase investigativa. Ele defere medidas de delegado, do Ministério Público, tem a interceptação telefônica, tem casos, às vezes, de interceptação telefônica que duram 5 anos, o juiz fica ouvindo. E isso, é claro que contamina o íntimo do julgador, porque ele vai julgar, mas ele ficou lá tendo contato com a prova e ele vai julgar. De fato, o juiz não é uma máquina, não tem como ele ser isento, tem como um juiz ser imparcial diante disso. E aí nós tivemos a reforma do Código de Processo Penal agora, o pacote anticrime, que prevê o juiz de garantias. O juiz que defere, que atua no inquérito policial, não vai ser o mesmo que vai julgar. Infelizmente, esse ponto está suspenso, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente espera que, de fato, seja implementado no Brasil, porque é muito importante, porque separa a figura do julgador. Bem, tudo isso para dizer que, além disso, nós tivemos, a partir de mais ou menos dos anos 90, uma solução, né? Porque o pessoal adora uma solução. Vamos resolver o problema da criminalidade. Isso baseado naquela cultura do medo, né? Que foi muito vista e divulgada, salvo engano, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra da década de 70. Então, geralmente, as pessoas com uma mentalidade um pouco mais autoritária, elas tentam disseminar o medo como uma forma de ativar a intolerância, a repressão e polarizar ainda mais a discussão. Então, nós tivemos aquela história da solução para o problema da criminalidade. Qual que seria? Seria um maior punitivismo e um esvaziamento aí da garantia dos direitos e garantias do cidadão. E isso acabou sendo perpetrado pela mídia, né? A gente tem visto, né? O próprio Igor falou, eu falei do pessoal do processo civil, ninguém quer saber, processo penal é sangue, todo mundo quer. Porque todo mundo gosta, né? Todo mundo quer saber do julgamento, a gente vê aquele crime de repercussão, e aí a mídia traz o perito, a mídia traz a testemunha, a mídia traz o pai que sofreu, e aí traz o psicólogo, e começa aquela confusão, enfim, e todo mundo ali, nossa, e agora? O que será que vai acontecer? O advogado é isso, o promotor aquilo, que não pode, todo mundo vira advogado, jurista, enfim, todo mundo sabe processo penal, que a gente brinca, e acaba virando um show. E isso, de fato, contamina o juiz, contamina ministro do Supremo, contamina um jurado, um júri que vai ter que atuar num caso de repercussão.
E isso, hoje, com as redes sociais, é uma situação um pouco mais delicada, né? Porque hoje em dia é muito rápida a divulgação das informações. Veja como exemplo, e aqui eu não vou entrar no mérito da discussão se é errado, se é certo, o caso da Mariana Ferrer, daquela sentença em que o réu foi absolvido por insuficiência de provas. No dia que saiu a sentença, todo mundo postando card, organização, já vi advogado criminalista falando não existe estupro culposo, que é um absurdo, a pessoa foi absolvida porque é estupro culposo. Eu falei, ué, mas será? Conversei até com o pessoal da comissão, mas vocês leram a sentença? Tinha 50 páginas. Não, mas está todo mundo falando. Bom, mas você precisa ler para saber se realmente está, né? Falei, bom, vou ler. Não havia uma menção de estupro culposo na sentença. O réu foi absolvido por insuficiência de provas. Não vou aqui dizer não vou discutir a justiça da decisão, se está certo, se está errado, até porque isso tem recurso. Mas o que me causou maior perplexidade, além dessa divulgação equivocada, e que gerou um ódio nas pessoas, né? Foi a divulgação da audiência, que foram 3 horas de audiência, no YouTube, como se isso fosse um show, expondo a vítima que ali estava em sofrimento, independente, não estou dizendo se foi, se não foi estuprado, mas essa não é a questão, mas é uma pessoa que está na condição de vítima. Mais de 500 mil de acessos na audiência do YouTube. Quer dizer, mais do que um filme, mais do que uma live, mais do que qualquer coisa. Então, veja a situação delicada e veja como isso pode repercutir no judiciário e mesmo na sociedade, né? Então, além disso, nós começamos a perceber que, com base nesse punitivismo, na cultura do medo, e ai, que absurdo, porque foi absolvido, uma série de leis começaram a ser editadas com base nesse clamor popular. Nós não podemos deixar isso quieto, porque tem que ser feito alguma coisa. Então, aí tem a lei do menino Bernardo, a lei da Carolina Dickmann, a lei da Mariana Ferrer, vamos aumentar a pena, né, que tudo se resolve com aumento de pena. E isso não é, de fato, a solução, e há uma série de estudos que comprovam isso, que não adianta ficar criando um monte de lei, cada problema que você tem, cada coisa que acontece de repercussão, crime de repercussão, você vai fazendo uma lei. Tanto que nós tivemos, por exemplo, como exemplo, de uma bandeira populista, que foi as 10 medidas contra a corrupção, em que se pretendia, inclusive, restringir as hipóteses de cabimento de habeas corpus, né? Então, não, porque os advogados entram com muito habeas corpus, o advogado recorre demais. Bom, então temos que ter uma reforma, discutir amplamente, não só atender os interesses de forma imediatista. E falando isso, e entrando já naquelas questões, isso acaba refletindo nas decisões e julgamentos grandes que nós temos visto. Um deles é a prisão em segunda instância, que ninguém entendeu. Eu falo assim, gente, tem que fazer uma tabela para entender essa confusão. Antes de 2009, os advogados ficavam torcendo. Parece um negócio, você fala, é surreal isso. Vamos acender uma vela para o meu HC, ou sei lá, meu recurso caiu na primeira turma, se for contra a prisão em segunda instância, se o promotor for a favor, reza para cair na segunda. Porque cada um tinha um pensamento. A partir de 2009, foi considerado inconstitucional. Chegamos em 2016. Aí muda toda a composição do Supremo. E é difícil para as pessoas entenderem isso, porque realmente é meio confuso. E aí aconteceu o quê? Mudou o entendimento. Ah, não, agora pode ter prisão em segunda instância. Nós tivemos em 2016, em outubro, acho que novembro, 2016, eu não lembro se foi no começo, depois outubro e novembro, julgamentos a esse respeito, só mudando um pouco o placar, 6-5, 6-4, mas mantendo essa decisão. Em 2017, o que fizeram? Entraram com as ações diretas de constitucionalidade, que acho que era número 43, 44 e 54. A gente vê tanto que a gente acaba até decorando o número, né? E ninguém julgou essa tal dessa decisão, dessas ações. Deixou? Por quê? Deixou. Em 2018, nós temos o quê? A questão do ex-presidente Lula, o habeas corpus. E veja como é importante a gente atrelar o direito ao momento histórico que nós estávamos vivendo, porque é difícil a gente conseguir separar. Nós estávamos prestes a uma eleição presidencial. E foi aquela confusão, né? Ministro ofendendo o ministro, parecia
O pessoal até, lamentavelmente, brincava, nós vamos pegar um balde de pipoca e assistir, porque isso está mais interessante do que assistir a novela. Porque era aquela briga, porque um acha isso e o outro ofende, e aquela confusão, e no fim acabou decidindo que poderia ser executada a pena a partir a pena de prisão a partir da segunda instância, que isso não era inconstitucional. Em 2019, quando acalmou tudo, as ADCs foram o quê? Julgadas. E aí entenderam que teve essa questão da inconstitucionalidade, dizendo o artigo 283, ele é constitucional. Por quê? Porque ninguém pode ser preso, senão em virtude de decisão condenatória transitada em julgado. Eu, sinceramente, não consigo entender qual era a dificuldade de se entender isso antes, né? Porque está escrito no Código, está escrito na Constituição. Mas tudo é uma questão de momento político, né? E um ponto que eu achei muito interessante, que foi destacado pelo voto do ministro Barroso, que ele coloca um tópico. Eu achei isso muito, enfim, bizarro, né? Para não dizer outra coisa. Exemplos de que o sistema não funciona. Então, quer dizer, ele começa a citar uma série de casos de repercussão. Menciona o caso do Pimenta Neves, o caso do Luiz Estevão, do TRT, o caso do Edmundo, e vai falando, porque teve tantos recursos e tal. Eu tive assim, a feliz sorte de trabalhar com uma advogada que foi advogada do Pimenta Neves na época do júri, e eu comentei isso com ela. Falei, pô, mas eles estão citando, né, o Pimenta. Ela falou, mas ele esqueceu de citar que na época nós tivemos 2 greves do judiciário e a pessoa que estava presa realmente acabava sendo solta por conta do excesso de prazo, porque não tinha, era indefinido. Então, veja que tem cada caso tem a sua particularidade. E, de fato, se as pessoas não estão satisfeitas com o sistema, algo tem que ser feito. Mas não dá para o judiciário transigir com a Constituição, que esse é o grande ponto. E a decisão mais polêmica que tem surgido nesses últimos tempos foi o habeas corpus julgado com relação à parcialidade do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né, Sérgio Moro. Essa decisão causou uma indignação nas pessoas que aflorou ainda mais a briga, né, o debate, né, discutiu-se muito. Aí era aquela história, se você era a favor da parcialidade, você pendia para um partido político. Se você era contra, você pendia para outro. E isso, na verdade, nós temos que ser isentos e analisar de fato o que tinha, e analisar o contexto de toda a história. Veja só, né? Acho que, salvo engano, o ministro ficou 2 anos, um ano, acho, conclusos o HC, antes daquela confusão do Telegram. E aí todo mundo fala, mas foi por causa do Telegram. Não, o habeas corpus foi impetrado antes, mas não podemos dizer que essas mensagens não influenciaram o ânimo do julgador, que é o que a gente estava falando da questão da mídia, né, que influencia alguns julgamentos. As mensagens, de qualquer forma, a gente pode dizer que influencia, não adianta dizer que não influencia. E abrindo aqui um parênteses, desculpa a sinceridade, em qualquer outro país, com esse conteúdo de mensagem do Telegram, e isso não foi dito por mim, foi dito por pessoas estudiosas do direito no âmbito internacional, qualquer país, esses senhores provavelmente estariam presos com relação a esse conteúdo de mensagem, né? Mas aqui não, são pessoas que são aplaudidas, são pessoas que acham que tudo bem o juiz combinar a estratégia com a acusação, direcionar a investigação, enfim, poder produzir prova, que está tudo bem. E aí eu questiono, os fins justificam os meios, né? Que o pessoal fala, não, mas o que importa é que a corrupção acabou, ou que então tem que combater, porque não tem outro jeito. Eu fico pensando se isso acontecesse num processo civil. Imagine só você com uma ação de bilhões, e seu cliente lá as voltas, porque pode ganhar ou pode perder bilhões. E aí, em dado momento, seu cliente perde tudo. Aí você fala, nossa, mas que absurdo, porque aqui não tinha fundamento, aí dão aquele fundamento meio esquisito. Você fala, tem algo errado aqui. De repente, você descobre que o juiz combinava com a parte contrária. Olha, ligando, eu queria ter o WhatsApp do juiz, né? Porque imagina, olha, você entra com tal petição, que daqui a alguns dias eu vou deferir.
não pede tal coisa, pede de tal forma, porque pode ser que aconteça isso e isso. Esse momento não é para isso. Então, veja, qual é a chance que a parte contrária tem? O processo penal já é delicado para o réu. Ainda com o juiz combinando com a acusação, fica praticamente inviável. E é interessante que o habeas corpus, que foi impetrado pela defesa do ex-presidente, ele não dizia respeito às mensagens do Telegram. Ele apontava atos que eram praticados pelo ex-juiz durante o curso da investigação e do processo, como, por exemplo, a condução coercitiva, sem qualquer intimação do acusado antes. Isso não poderia. A interceptação telefônica dos terminais do escritório de advocacia do acusado, vazamento de áudios em momento político delicado, como uma forma aí de exercer uma certa pressão, né? Impedimento, por exemplo, de cumprir uma ordem de soltura, salvo engano, que foi proferida pelo desembargador do TRF, enquanto o ex-juiz Sérgio Moro estava de férias. Ele conseguiu ligar, sabe-se lá da onde, pedindo para que mandando que o delegado da Polícia Federal não cumprisse uma ordem de um superior hierárquico dele, enquanto ele não ligasse para o presidente do tribunal. E aí todo mundo pode pensar, mas poxa, como é que um juiz, um desembargador, um ministro se submete a isso e só agora inventaram de decidir dessa forma? Pois é, existe o quê? Uma pressão política em um momento daquilo. Naquele momento, não sei se vocês se recordam, o Sérgio Moro era visto como paladino da justiça, o homem que combatia tudo. Tinha um monte de gente que colocava foto do Sérgio Moro como de super-herói, esse vai resolver o problema da corrupção. Quando, na verdade, o que ele fez foi exercer atos de investigação e de acusação, e julgar, praticamente. Então, ele transformou um processo que era acusatório em como se fosse um processo inquisitório, né? Que, claro, que ele tinha alguns interesses por trás, que depois ele acabou virando ministro da Justiça, almejava uma vaga para o Supremo, claro que isso a gente está aqui divagando a respeito do momento. E não é de hoje que o ex-juiz age dessa forma, né? Eu, particularmente, tive alguns casos do Banestado, aí a gente já começa a entregar a idade, né, que a gente é velha, e que ele, por exemplo, deferia certas medidas de busca e apreensão, em que havia uma constrição de bens maiores do que era permitido, e você tinha que recorrer. Então, veja que isso já havia uma tendência, mas por que isso não era divulgado na época? Porque o Banestado é muito antigo, né? Porque não interessava, porque não eram políticos, né? Porque não era o momento de se divulgar aquilo, eram apenas doleiros, empresários. Então, tudo bem, vamos deixar assim. Agora, quando começa a envolver política, aqui eu digo, independente do partido, independente de qualquer coisa, quando começa a envolver outros políticos, aí há uma repercussão e um interesse em divulgar, né? Então, é aquela exploração dos casos midiáticos. Eu não vejo, por exemplo, ninguém dizer quando há inocentes que são processados e condenados em casos que são até de estarrecer. Tem um caso, foi recentemente falado, de um homem que ficou preso por 16 anos no Ceará, sem que sequer houvesse investigação e processo. 16 anos. Eu não vi ninguém fazer estardalhaço, não vi ninguém cogitar de processar, não vi nada. Saiu uma nota ou outra ali na mídia. Então, veja como as coisas são, né? Parece que são dois pesos e duas medidas. Como, por exemplo, o caso de reconhecimento que são feitos em delegacias, geralmente são aquelas pessoas que a gente já sabe que o sistema adora, né? Negro, pobre, periférico. O delegado pega ali uma foto, fala, olha, esse aqui, ou pega, a pessoa vai lá, já vi casos da pessoa com a foto no Facebook, foi esse aqui que me roubou. Aí o delegado chama a pessoa, fala, você roubou, confessa que é melhor, eu vou chamar outras pessoas para praticar, enfim, que também estão aí dizendo que você praticou o crime. Mostra a foto para outra pessoa, fala, esse aqui praticou o crime, fulano disse que ele fez. E a pessoa acaba sendo condenada. E acaba respondendo o processo e cumprindo pena. A gente tem visto aí, agora está sendo um pouco mais divulgado, o Innocence Project, né, que tem pego vários casos aí a respeito dessas pessoas que são condenadas pelo sistema. Mesmo quando não há acusação. Um exemplo claro é o caso da Escola Paz, em que as pessoas que depois foram consideradas inocentes, não teve, salvo engano, nem persecução penal,
elas foram de imediato execradas pelo povo. Praticamente, se fosse a Inquisição, iam ser queimadas em praça pública. Chegaram a pichar a casa das pessoas. E aí, de fato, comprovou-se que não era o caso, foi o primeiro caso paradigmático de falsas memórias aqui no Brasil. E o que aconteceu com essas pessoas? Uma delas, salvo engano, morreu de câncer, a outra teve um infarto, e a filha delas, de uma dessas pessoas, é estigmatizada até hoje, porque quando vai procurar um emprego, fala, é a filha do pedófilo. Então, essa máxima de que a pena não perpassa da pessoa do acusado, ela perpassa sim, porque reflete na família, reflete em outras pessoas, e a pessoa vai ser o resto da vida estigmatizada. Outro exemplo que as pessoas gostam de dizer é o caso do goleiro Bruno, que ele obteve o direito ao regime semiaberto. Aí todo mundo, mas que absurdo, ele não deveria ter ido para o regime semiaberto. Bom, mas é a lei, é a Constituição, é um princípio que tem que ser respeitado, mas ele matou, então, em tese ele matou, foi condenado, e ele está pagando por isso e vai responder, ele tem direito ao semiaberto. Né? Ele tentou retornar ao gramado, ali, assinar contratos, e perdeu patrocínio, teve retaliação, falando que absurdo. Mas ele é um atleta, em tese é o trabalho que ele faz. Eu vi advogados do direito desportivo dizendo que ele deveria, inclusive, prestar ali, exercer funções administrativas dentro de clube. Jamais ele deveria retornar aos campos. Mas como é que uma pessoa que só sabe jogar bola vai fazer uma função administrativa? Então, veja que a própria sociedade não tem aquele, como se diz, interesse em ressocializar. A ressocialização é bonita só no papel. A pessoa responde por isso o resto da vida. Nós temos hoje que foi aprovado agora, do pacote de crime, caiu o veto, da extração obrigatória de DNA, pessoa que é condenada a um crime sexual, um crime grave, ela vai obrigatoriamente ter que fornecer o seu material genético, e isso vai ficar arquivado para um banco de dados, provavelmente ad eterno, porque não há um prazo. O que também é delicado. Tem que haver um prazo, a pessoa tem que ter o direito de se ressocializar. Não sei qual o prazo, aí tem que discutir, né, o que seria mais viável. Então, veja que nós temos aí, o pessoal fala, não existe pena de caráter perpétuo. Sim, está escrito na Constituição, mas de fato existe. Por outro lado, nós temos aí outras decisões que também, aqui comentando de decisões do Supremo, a história do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, né? Porque o pessoal fala, mas o Supremo sempre acerta. O pessoal acha que tudo bem que o Supremo poderia investigar. Mas, de acordo aí com o que tem visto da legislação, inclusive processual penal, de fato é um negócio estranho, para dizer o mínimo, né? Pega-se ali uma portaria, fala, olha, os crimes são esses, não sei quem praticou, mas vai investigando aí, praticamente assim, vai investigando aí contra os ministros, contra o Supremo. Aí não fala se é contra o ministro, não fala se é contra o Supremo, aí tem crime que é de ação penal, ação penal privada, que caberia, então, ao ofendido, né, entrar com esse procedimento. A procuradora-geral fala, olha, não tem elementos, que ela é que, em tese, cuida da investigação. A senhora está achando que não tem, mas eu acho que tem. Então, vou instaurar o procedimento e nós vamos apurar. Todo mundo ficou indignado. E, pior ainda, né, não se distribuiu, não houve aquela distribuição automática. O ministro entendeu que caberia ao ministro Alexandre de Moraes instaurar esse procedimento investigatório. Qual o fundamento? O fundamento, me parece que é o que eu estou com vontade, porque não tem sentido. Ele diz que ele pode distribuir, mas e a distribuição? Como é que fica a questão a própria vítima? A vítima acusa, ela acusa e ela mesma julga. Aí falaram assim, olha, mas nomearam um delegado de polícia, acho que do estado de São Paulo, e um da Polícia Federal para cuidar das investigações. Mas por que nomearam especificamente aquele? Qual o fundamento disso? Então, isso me parece que trata aí, acaba refletindo, um precedente muito perigoso, inclusive para a democracia, porque não se vê, nesse caso, nada de sistema acusatório. É um sistema totalmente inquisitório, praticamente a Inquisição, quase o direito canônico. E eu achei interessante que teve uma decisão, que acho que alguém recorreu, salvo engano, e o juiz instrutor ali do Supremo
que é abaixo do ministro, e é para ele. Não, ele vai decidir se cabe ou não. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, eu imagino uma pessoa que praticamente é empregado, do menino é empregado, mas é o inferior hierárquico, vai dizer, olha, senhor ministro, presidente, o senhor está errado, viu? Eu vou aqui arquivar. Não vai fazer isso. Imagina a repercussão, né? A única pessoa que votou contra a abertura dessa investigação foi o ministro Marco Aurélio, porque ele, inclusive, especifica no voto dele, dizendo, olha, gostemos da gente ou não, o sistema previsto na Constituição é acusatório. Então, nós, juízes, ministros, nós temos que nos curvar à Constituição. Então, o que eu estou querendo aqui dizer é que fica muito delicado as pessoas quererem transigir com a Constituição. Isso é inadmissível, né? Inadmissível. E parece que causa aí a gente fica numa insegurança jurídica e isso reflete de uma forma muito ruim para a sociedade, inclusive isso repercute até em mercados aí, no mercado financeiro. Então, nós temos que ter essa atenção e esse cuidado com a Constituição Federal. E eu encerro aqui a minha fala já para passar para o doutor Igor, que tem muito mais expertise do que eu sobre esse assunto, com o memorável discurso do deputado federal Ulisses Guimarães, no encerramento da Assembleia Constituinte. Ele diz o seguinte, a Constituição não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela discordar, sim. Divergir, sim. Nós podemos, claro, nós podemos divergir, discordar. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Eu agradeço a todos e estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Foi excepcional. Confesso que eu já conhecia o seu brilhantismo, então parece ter um pouco de puxa-saquismo. Mas resta uma pergunta, né? Quando a gente se depara com esse assunto, talvez a grande pergunta do pessoal que vem, mas é uma comissão de filosofia do direito, o que tem a ver? E tem muito a ver, porque existe muita paixão nesse assunto, e qual é o papel da filosofia? É pegar essas paixões alocadas dentro do coração de cada pessoa e perguntar, como Sócrates fez um dia, é isso mesmo? Tem certeza que é isso mesmo? Uma pergunta que às vezes parece até besta. Estou defendendo a luta contra o crime, a defesa da Constituição. Você tem certeza? Tem certeza mesmo que você está defendendo isso? É só para fazer essa pergunta para todo mundo que pensa sobre o assunto. A gente já fez todo o papel da missão da filosofia. Já cumpriu todo. Se esses nossos ouvintes hoje forem para casa com essa pergunta, a gente já conseguiu tudo que a gente queria. A minha ambição é que isso consiga fazer mais ou menos uma corrente do bem. E assim, mais pessoas se perguntarem até realmente conseguirmos uma dimensão melhor. Meu aluno, o Fábio Paes, ele comentou, né, logo no início, mesmo não sendo advogado, ele já recebe a pergunta, ele está na graduação, acho que 5º semestre, se teria coragem de defender criminoso. Eu lembro que quando eu também estava na graduação, e se for um estupro? Você não tem mãe? Você não tem filha? Eu falei, gente, calma, eu entendo o horror do crime, mas calma, é muito complicado. É o caso da Marina Ferrer, todo mundo fala assim, gente, ele é um estuprador. Olha, não é o mérito da situação, mas a gente levanta as situações, eu trabalho numa defesa não penal, trabalho muito no civil, né? Alienação parental, acusação de estupro da própria filha. Depois tem que submeter a criança a uma situação deplorável dos exames para atestar, e ainda, sabe, é um inferno na vida da criança. Aquela criança nunca mais vai ser a mesma pessoa depois daqueles eventos, por causa da instrumentalização da criança contra o pai ou contra a mãe. E se descobre depois, é mentira. Mentira deliberada. Depois de uma situação, de uma pressão, de um contra-ataque com uma ação de alienação parental com tentativa de modificação de guarda, aí a mãe confessa, não, é que eu não queria perder a filha, mas precisava ir tão longe. Eu precisava simplesmente tirar o emprego dele, porque na hora que chegou o oficial de justiça falando que o senhor está preso pelo crime de estupro de vulnerável, o chefe dele olhou para ele e falou, o quê? Como assim?
perdeu o emprego, nunca mais ninguém quer contratar, puxa a folha de antecedentes, puxa a folha de processo penal, está lá aquele processo, perseguindo ele o resto da vida. E ninguém pergunta se era uma acusação falsa. Não, é presunção de culpa. Adeus viola. É o caso da escola base. Igor, eu quero te cortar porque eu tenho um caso até bizarro de um cliente que teve esse problema, de que a mãe, para tirar a guarda dele, enfim, ficou com raiva que ele arrumou outra, acusou falsamente, e aí o processo foi uma instrução horrível, não teve direito de defesa, e eu fui contratada só para fazer especial extraordinário. Ele já estava condenado a 20 anos de prisão. E não tinha uma testemunha, falava, não tinha nada. E aí a mãe falou que mentiu. Eu falei, bom, então ela vai ter que ir em juízo dizer que ela mentiu. E ela com medo de tomar uma denunciação caluniosa. Nesse meio de tempo, eu consegui reduzir a pena dele lá no recurso especial, só que saiu o mandado de prisão. E o que aconteceu com esse rapaz? Eu tinha uma ordem, eu tinha uma reunião com ele marcada no escritório, ele não apareceu. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? A namorada dele ligou e me disse que ele havia se matado. E por isso ele não ia ir para a reunião. Obviamente, ele se suicidou enforcado numa árvore com um cinto na frente da casa da ex-mulher e escreveu um bilhete: eu sou e sempre fui inocente, eu amo meus filhos e a culpa de tudo isso que está acontecendo é da fulana de tal. Então veja a situação, só para colocar mais lenha na fogueira. É rir de nervoso, mas é um assunto, parece que nós temos que pegar a sociedade, colocar numa cadeira elétrica e dar um choque de atenção. Calma aí, que não é pouca coisa. Não uma percepção estritamente liberal, mas o Estado é complicado. O Estado é uma máquina, só que é uma máquina gerida por pessoas. Não é o Estado sonhado por Hegel, que é o Estado que se tornaria um Estado perfeito, maravilhoso, que evoluiria até uma... Não é. Eu estou mais para Nietzsche, que é um ajuntamento de pessoas tentando controlar algumas pessoas aqui e acolá. É complicado quando você pega esse confronto ideológico de fundo. E o Estado na mão de pessoas como Mussolini, como Hitler, como Stalin, terminou com milhões de mortes. Nós não estamos falando do seu cliente, que é uma fatalidade impagável, vamos dizer assim, na história da humanidade. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Um psicopata assume o governo e acorda naquele dia: eu vou matar 6 milhões de judeus. Ou então da minha etnia. A maioria dos meus alunos não sabe, mas eu sou calon, eu sou cigano. Então, vou matar 500 mil ciganos, só porque são ciganos. São vagabundos, ponto. É uma piada muito triste que a gente se depara, mesmo numa faculdade de Direito como do Largo São Francisco, em que eu falo que sou calon e escondo os cavalos e as crianças dele. Então, essa estigmatização da sociedade é muito complicada. Para provocar a questão do terror, doutora Andréia, acho que ela caiu. Mas vamos continuando enquanto isso a gente. Assim que ela voltar, eu passo a palavra para ela. Mas qual é o problema, pessoal? Sobre a estigmatização da sociedade, é uma frase do nosso querido professor... qual era o nome dele mesmo? Professor Eduardo Veracruz. Ele traz um problema que é muito claro em a obra Breve Ensaio sobre a Jurisdição e Exceção, Autoritarismo e Golpes na América Latina. Amedrontar as pessoas para que troquem liberdade por segurança é um trabalho conjunto de comunicadores televisivos e políticos com cargos públicos que tem surtido efeito. Até, inclusive, publiquei no meu Instagram, e foi uma pergunta que o Fábio, inclusive, fez. Esse momento em que vivemos, onde se tem uma mídia que tem seu interesse enrustido nas notícias que são veiculadas, quais são os impactos dentro da nossa sociedade para um futuro que está por vir? O que podemos esperar da justiça diante desta sociedade que cada dia está contaminada por esses discursos de televisão, dos políticos, dos militantes políticos, que pregam não respeito ao devido processo legal, né? Como que a gente enfrenta isso? É um problema cultural, um problema, sobretudo, educacional, um problema de revisão das bases. Vamos lembrar que, quando a gente estuda o autoritarismo na América Latina, e você confronta a experiência, por exemplo, argentina, a ditadura argentina, ou chilena, foram ditaduras muito mais sanguinolentas do que a nossa. Muitos colegas, muitos dos nossos outros irmãos perguntam para nós por que o nosso foi tão, tão pacífico até, né? Tanta conivência até.
Então, e aí fala que existe dentro do brasileiro um tipo de apoio a esse tipo de conduta, esse tipo de cultura inquisitória. Doutora Andréia, voltaste. Caiu o sistema. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Caiu o meu sistema, desligou o meu computador inteiro, apagou. Por isso que agora eu voltei. Desculpa. Acontece. Então, antes de você cair, a gente está falando sobre o problema da mídia nesse assunto. Né? Como que fica? Uma reportagem, um mínimo de acusação, você já está no UOL, no Terra, no IG, na Folha, no Estadão, no Facebook de todo mundo, no WhatsApp de todo mundo. 10 segundos de uma acusação. Né? Até o Fábio pergunta. É uma pergunta que eu vou jogar para ti, né? E quais são os impactos dentro da nossa sociedade para um futuro por vir? Ele traz o problema de viver numa sociedade em que a mídia tem interesses enrustidos nas notícias que são veiculadas e também pergunta logo em seguida, o que podemos esperar da justiça diante dessa sociedade que a cada dia está contaminada por esses discursos de televisão dos políticos, dos militantes políticos que pregam o não respeito ao devido processo legal? É uma pergunta que eu vou ser sincero, irrespondível, né? Você fala assim... Não, eu ia falar isso. Como é que nós vamos fazer? Eu acho que vai ter que mudar, eu penso, né? Aí é achismo, eu não gosto desse negócio, eu acho, né? Talvez partindo aí de tentar mudar na base. Digo, na base escolar, né? Ali, não digo nem nos bancos da faculdade, mas quem sabe na base escolar, para que isso, mais para frente, eu acho que eu nessa encarnação não vou ver, talvez numa outra. Mas mais para frente a gente consiga mudar um pouco dessa cultura, das pessoas procurarem ter um conhecimento, respeitar, ensinar isso na base escolar. Eu penso que talvez essa seja a solução. Não sei se é uma coisa praticamente irrespondível, né? Sabe o que é engraçado? Quando a gente estuda a evolução histórica, a diferença histórica cultural dos Estados Unidos com a América Latina, a marca do protestantismo na cultura norte-americana, do liberalismo mais clássico, né? Até o professor Iglesias, do Prolan, onde eu estou, ele fala, né, o liberalismo é muito mal compreendido na América Latina, porque nunca existiu, né? É o ponto de partida. Você fala que, não, a culpa é do liberalismo no que acontece no Brasil. Aí você pega o Código de Processo Penal, pega o Código Penal, você pega a lei de contravenções penais, crime de vadiagem, na contravenção de vadiagem. Eu estou sentado aqui tomando chopp na minha calçada, agora isso é crime. Mas, mesmo nos Estados Unidos, houve um choque muito grande durante muito tempo lá, que era entre os puritanos e os liberais propriamente. Os puritanos queriam, por muito tempo, tanto que eles têm esse nome, né? Um indivíduo puritano que quer impor a norma moral dele sobre os outros. E a boa sorte é que os puritanos não venceram lá. Mas os puritanos venceram aqui, que foi a cultura da Inquisição católica. A cultura da Inquisição da Igreja Romana, ela é marcada até hoje, que é o que você trouxe o criminoso é um câncer da sociedade que a gente tem que guilhotinar, não é? Aquela presunção de que ele não tem salvação, ele já está condenado. O católico, a cultura católica da Inquisição, não dos canons propriamente, ela acaba sendo mais predestinadora, né? Ele está perdido para sempre, do que Calvino, quando você pega as doutrinas. E o que é o que eu trago agora? Uma questão de incoerência. É o que o povo fica assim, meu Deus, o que a gente faz agora? A STF acorda um dia de um virado para este lado, no outro para um virado para o outro lado, e eu estou aqui, né? Eu estou no Brasil, e tenho que seguir esse poder, que é um poder, que manda e desmanda, solta e dessolta, e aí solta pessoas coincidentemente úteis para eles, ou coincidentemente inúteis para eles, uma pessoa comum, cidadão da rua, né? Eu gosto muito de Paulo Grossi, ele tem um livro que é basicamente Introdução ao Direito, né? Introdução à Ciência do Direito. Ele fala, toma cuidado, jurista, toma cuidado, professor, toma cuidado, advogado. Cuidado para não esquecer do homem da rua, né? Um homem que vive o direito, que cria o direito na prática, porque o que a gente faz hoje é interpretar o homem da rua. Não querer aplicar um direito dos anjos, que o próprio Jean-Jacques Rousseau falava, se fosse uma sociedade angelical, a gente não precisava estar discutindo isso aqui. Não é uma sociedade angelical.
É uma sociedade de homens e mulheres que têm paixões, que têm motivos vários. Tem homens, maridos que espancam as mulheres até a morte. Tem mulheres que, por causa de ciúmes, fazem acusações, como do caso do teu cliente. Ninguém é santo. Então, lembremos-nos disso, e esse é o problema. Porque quando a gente vê o criminoso, a gente se põe na posição de santo. Imediatamente. Eu sou santo, ele é um porco imundo que deve ser emasculado e decapitado, né? Que o pessoal... Uma aula de medicina legal, todo mundo ficou com dó de um preso que teve uma rebelião. Medicina legal é maravilhoso para a sanguinolência. Todo mundo ficou com dó, nossa, ele foi decapitado e emasculado. Aos que não sabem o que é emasculação, é eunuficação, arrancaram a genitália dele. Primeiro, né, claro, que é a prática de tortura, primeiro emascularam ele, colocaram na boca dele e depois decapitaram. E aí todo mundo ficou horrorizado, né? Que dó, mas que tadinho. A hora que falou, era réu de estupro. Não, ele merecia isso. Eu falei, gente do céu, que bipolaridade. Coisa maravilhosa. Então, o problema da paixão contra o crime, né? A paixão não é só aquela coisa que, nossa, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa. A paixão também é o sentido oposto. Eu quero que essa pessoa seja destruída até a sua última essência. Também é paixão. E isso talvez seja um grande problema. Controlar esse freio de paixão e apresentar uma resposta, que é uma coisa que enquanto você estava aqui, eu levantei as 3 grandes decisões que você trouxe. Prisão em segunda instância, inquérito do fim do mundo e levantei uma que eu gosto, a criminalização da homofobia. Eu sou do Centro de Proteção Internacional de Minorias. É verdade. Eu sou do Centro de Proteção Internacional de Minorias. Então, eu participo dele, eu sou membro de uma minoria, ainda que assimilado, sou deficiente auditivo, sou surdo de ouvido praticamente. Então, a gente sabe que existe um problema muito grande de proteger minorias. No entanto, o STF tornou crime uma coisa que não era crime. Lá dentro do CEPIM, somente eu e mais um colega meu que estamos lá, falamos assim, essa decisão não está nada certa. Todo mundo aplaudiu. Eu levantei uma bola, eu falei assim, tá bom, vocês odeiam o Bolsonaro. Né? Que ele é um ditador, é um psicopata, tá bom. Aí vocês acabaram de falar para o STF que eles podem transformar crime o que eles quiserem. O que eles quiserem. É o que eles quiserem. Exatamente, é esse o ponto. É questão de interpretação. Aí ele nomeou o Cássio Nunes. Ele vai nomear mais um. Ele consegue uma reeleição, nomeia mais 4. E ele fala, vocês vão agora perseguir os meus adversários. Vocês deram o poder na mão dele. O que acontece? Pela paixão de uma ideia inicial, para tentar resolver um problema imediato, que não é solúvel de uma maneira imediata, eles, para tentar evitar um problema, uma doença que precisava ser tratada, ao invés de encontrar um remédio, eles mataram o paciente com veneno, por causa do radicalismo. E aí, nessas 3 decisões, só tem um ministro que eu posso falar que é inexcusável, que anda na linha, que é coerente, que defende a Constituição, Marco Aurélio. Existe uma crítica feita contra o Marco Aurélio, na área civil, principalmente, que ele era sempre o voto do contra. Toda vez que você queria falar que você era do contra, você... Não, posso dar uma de Marco Aurélio? Né? Mas você sabe que, fazendo uma brincadeira, o pessoal do meu grupo de criminalistas fizeram até um meme com uma figurinha dele. Não sei o que é, mas sou contra. E aí colocaram o Marco Aurélio. Mas é bem esse o espírito. Mas só que o Marco Aurélio, pelo menos no ambiente penal, ele foi o único ministro contra o inquérito do fim do mundo. Falou que é inconstitucional. Um inquérito ex ofício, pelo ministro da Suprema Corte, que vai ser o jogador em todas as... É um jogador maravilhoso, ele defende no gol, ele é zagueiro, ele é volante, ele é ala, ele é lateral, ele bate falta, ele é gandula, ele é um técnico, né? Então, eu queria um jogador desse no meu time. Ele também foi contra a prisão em segunda instância. Sed lex dura lex. Você não gosta? Gente, eu entendo. Já tem elementos suficientes no processo, não existe mais aquela dúvida pura do início do processo. Tá bom, eu entendo isso, não concordo. Mas a Constituição é certidão transitada e julgado. Não tem, é inocente. Ponto. Não tem discussão sobre isso. E esse termo não tem discussão. E o Celso de Mello também foi o único a manter essa questão na criminalização de homofobia.
Porque enquanto, por exemplo, o ministro Celso de Mello, Fachin, Moraes, Barroso, Rosa Weber, Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes falaram é crime, Lewandowski e Toffoli falaram não é crime, e o Marco Aurélio foi mais corajoso ainda. Ele falou que não há mora legislativa. Então, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ele falou exatamente o quê? Olha, camarada, funciona assim. Vocês estão indo longe demais, porque esse assunto tem que ser resolvido no parlamento. Se a sociedade é arcaica, ignóbil, seja lá o que for que vocês definem, e fala assim, é crime, não pode ter celular porque é bruxaria, a gente não vai mudar isso neles. Fala assim, democraticamente foi de uma coragem hercúlea. Graças a Deus ele é ministro, então tem uma certa segurança contra ti, né? Mas é uma coisa que, se você compara os outros ministros, é de uma incoerência grotesca. Por quê? Ministros que foram, por exemplo, contra a prisão em segunda instância e foram a favor do inquérito do fim do mundo são esquizofrênicos. São bipolares, no mínimo, no mínimo. Né? E é isso que o povo lida. Daí a grande pergunta é, como que fica isso? Como que a gente lida com isso? O que um povo normalmente vai pensar? Bando de protetor de vagabundo. Né? Direitos humanos dos vagabundos, como veio uma corrente enorme, né? Que direitos humanos só servem para proteger vagabundo. Nossa, esse é todo mundo fala, direitos humanos é só para vagabundo, né? Só presta para isso. É triste, viu? O Tassir, ele faz exatamente esse ponto, né? O povo questiona o porquê os direitos humanos amparar os criminosos. Tem uma ideia do passado de condenar intensamente sempre, né? E é um problema muito sério, porque quando você tem isso, você conheceu, você é uma das chats do meu orientador, eu até chamei ele para participar, mas só que lá é 5 horas para frente, então lá é meia-noite agora. Então ele falou, olha, não vai dar, vou estar desmaiado, mas tudo bem. E aí, lendo o livro dele, você deve ter lido Delação Premiada dele, não sei se chegou a ler. Sim, eu estou inclusive com ele aqui atrás, esse livro é maravilhoso. Ele traz uma percepção muito legal, que também tem no professor Paulo Borba Casella. Ele traz o choque do Don Quixote, o cavaleiro já na porta da modernidade. Ele tem um deslocamento de consciência. Ele tem uma mente do passado numa época que já acabou. É um cavaleiro que já acabou a Era dos Cavaleiros. E aí, inspirado nessa personagem, né, nessa análise do Casella e do Victor, eu também analisei Javert, que é o perseguidor de Jean Valjean em Os Miseráveis, de Victor Hugo. E quando você vê Javert, ele tá lá falando, você roubou um pão, você é o pior homem do mundo. Qual é o problema? A República Federativa do Brasil sofre da síndrome de Javert. Da síndrome de Javert, que se o criminoso se reformar, como Jean Valjean se reforma na obra, todo mundo já deve ter assistido o musical Os Miseráveis, né? Quando você vê Jean Valjean salvando Javert, nós, cidadãos que falamos que não tem salvação um criminoso, nós preferimos morrer do que aceitar a reforma daquela pessoa. Foi aquilo que Javert fez. Quando Javert sobe e se mata, inclusive no livro, é mais complicado, porque o livro é uma carta sem pé nem cabeça que ele deixa. Tanto que falam que ele enlouqueceu no livro. Quando Javert se mata, ele está falando exatamente o que acontece na nossa sociedade. Nós preferimos nos afundar em obscurantismo do que reconhecer que uma pessoa pode melhorar. Que uma pessoa pode mudar, pode ser recondicionada. Eu acabei de receber, inclusive, eu fiquei bem feliz, uma orientanda querendo falar sobre a questão do direito humano à reabilitação do preso. Falei, caçarola, tem luz na escuridão. Olha que coisa maravilhosa, hein? Então, esse é um problema que ninguém aborda, ninguém quer abordar. E é um problema severo, muito complicado. E é um problema que, agora eu vou encerrar esses comentários, senão daqui a pouco eu monopolizo, que é a questão do professor Leandro Carnal. Leandro Carnal, ele tem muitas palestras, né? Não dá para falar de uma assim, eu não vou lembrar de qual. Mas tem uma dela que ele fala da nossa sociedade, ele traz alguns toques de Vargas Llosa, né, a civilização do espetáculo, e Bauman em A Modernidade Líquida. E a nossa época é totalmente diferente, é um negócio doido, né? O que a gente vive hoje. Enquanto no início das navegações levavam 1 ano, 2 anos para uma carta chegar,
Hoje, se o namorado não responde em 10 segundos, você já está achando que está tomando chifre. Entendeu? Então, isso impactou muito a nossa sociedade. Leandro Carnal traz um problema muito crítico. Eu sou católico e não concordo com o Papa. Eu sou protestante, mas não concordo com o Lutero. Eu defendo o Brasil e a Constituição, mas relativizo aquilo que eu não concordo. Quando você pega essa lição de Karnal, eu sou católico, mas o Papa não é infalível. Você não é católico, é dogma da igreja. Ou você é católico, ou você não é católico. Não, eu sou kardecista, eu não acredito na reencarnação. Vamos conversar? Vamos no divã falar com o seu psicólogo? Aqui tem essa mesma esquizofrenia. E é praticamente uma esquizofrenia, que é o problema. Ah, não, eu defendo a Constituição, eu defendo os direitos humanos, eu defendo os direitos fundamentais, mas do preso não. Né? Mas do criminoso não. E aí eu crio presunção de culpa, em que basta uma publicação, em qualquer lugar falando que é. Foi um caso que debatemos isso em sala de aula, um aluno doce, aquela senhora que foi morta em linchamento porque acusaram-na de ter roubado uma criança. E não foi ela. E aí eu pergunto, qual vida você traz? Né? Até em situações muito, muito famosas, que é o Ark, um afro-americano que ficou preso 37 anos porque falaram que era ele que estava no evento criminoso. Ele só foi liberto porque a ciência ajudou. Inventaram o diabo do DNA. Senão ele estaria até hoje preso. Nós estamos falando de 37 anos porque ele foi condenado por ser negro. Porque o meliante era negro, então o primeiro negro que eu encontrei no quarteirão, um quarteirão de brancos, naquela época nós estamos falando de uma situação ainda mais complicada. Então é ele, não tem mais ninguém aqui, é ele. Ah, mas é ele, e não tem ninguém testemunhando que é ele, é só o xerife que reconheceu e é ele. Então toda essa cultura inquisitória do processo penal, ela faz um problema muito grave no ambiente social. Primeiro, ela aniquila a Constituição. Ela aniquila direitos e garantias fundamentais, ela esvazia todas as chances que nós temos de nos proteger contra o autoritarismo. Segundo, ela estimula ondas de autoritarismo. Então, esse terror do discurso populista, um salvador da pátria que vai limpar a humanidade. Aí eu bem robesiano, eu falo assim, olha, não tem anjo aqui, não. Eu sou bem homo hominis lupus, homem é mal por natureza, e vou lá com Freud em O Mal-Estar da Civilização, que se ele tiver oportunidade, ninguém vê, ele vai estuprar, ele vai matar, ele vai roubar, seja ele de qual gênero for, de religião for, é da natureza dele. E Freud é que dá a resposta. Ele tem umas cartas que ele trocou com Einstein, em que ele fala qual é a resposta para esse problema. Em nós existem as duas potências, a construtiva e a destrutiva. O problema não é a existência delas, o problema é o direcionamento delas. Eles falam muito claramente, o problema é a educação. Enquanto a gente impregnar na sociedade que eu tenho que matar, eu tenho que guilhotinar, a noite de terror de Robespierre, na Revolução Francesa, como que eu vou mudar o regime? Matando todo mundo que era do regime anterior? Tanto que no antigo regime de Tocqueville, ele vai falar exatamente esse problema. Matamos todo mundo, não erradicamos o problema e continuamos com essa bosta do jeito que está. O mesmo burocratismo, o mesmo autoritarismo, o mesmo problema de sempre continua aqui. Só que a gente teve um monte de gente morta e agora está tudo de novo aqui. Então, esses são alguns dos pontos que eu queria trazer. Primeiro, eu precisava da sua informação. Onde está errado no processo penal? Eu não sei, tá? Graças a Deus, eu tenho poucos processos penais na vida, mas tem um que eu quero compartilhar. Tá? Eu tive o prazer de atuar no inquérito. E não ainda era juiz das garantias, que nunca foi, né? Era o juiz do próprio, o juiz que ia julgar. E nesse inquérito, era uma acusação de tráfico. Coisa simples, né? Vamos dizer assim, era pouca droga, tá? Eram 2 pinos, 2 de cocaína. E aí, era uma briga de vizinho. Mora um aqui, mora outro cá, o som estava alto, o delegado saiu, ô, vagabundo, desliga essa bosta. Desliga esse negócio que eu quero dormir. Mas já era 10 horas da manhã, era um sábado, ele estava festejando e não estava ofendendo os 80 decibéis da lei civil, né? Tava tudo bonitinho. Ele abaixou, mas mesmo assim o cara queria que desligasse, porque ele é delegado, né? Ele é o delegado do bairro, ele é o dono do bairro, né? E aí ele pegou, entrou na casa a pontapé, sem mandado, sem nada, prendeu o vizinho,
em flagrante delito de tráfico de drogas. Ele apareceu para mim, não, nunca usei, nunca fiz nada. E eu perguntei, você tocou nos pinos? Ele falou, não, nunca mexi. Não sei nem o que é cocaína. Se você puser farinha e cocaína na minha frente, eu não sei diferenciar. Eu só estava fazendo uma festa, era uma festa de aniversário, pessoal da faculdade, não tinha nada demais. Tinham 8 pessoas. E aí eu levantei essa documentação, falei assim, tá bom, vamos fazer um requerimento. Eu trago toda essa situação, pego os depoimentos, fiz 7 atas notariais para poder fazer prova robusta que fizesse o juiz sair da posição de inquisitor, ter o mínimo de dúvida, e com as atas notariais da testemunha narrando o evento, o juiz me ouviu. Eu falei, excelência, se realmente o meu cliente fez alguma coisa, vamos fazer uma prova. Eu vou fazer uma prova contra mim. Ele falou assim, doutor, o senhor teria essa coragem? Eu vou fazer uma prova contra mim. Vamos pedir perícia técnica para averiguar se existiam digitais do meu cliente nos pinos. Tinham 3 digitais. O delegado e os 2 policiais civis que vieram depois. Ele não tinha nenhum toque. Foi arquivado, tudo resolvido. Agora tem um processo que vai durar até 1970. Vai brigar porque é indenização, invasão de propriedade, corregedoria, pau come outro ambiente agora. O delegado saiu de lá, o delegado está passando por sindicância, foi removido da comarca, vai para outro lugar. Mas até onde eu tenho que chegar? O que eu preciso? Eu preciso trazer um caminhão de provas para uma coisa que está escrito, presunção de inocência. É uma coisa absurda. Aqui eu só vou ler alguns comentários do pessoal. Sim, a Thalissa ela traz uma crítica que eu concordo. Tá? Aqui o discurso liberal só existe para uma coisa, para retirar do Estado a obrigação de efetivar direitos sociais. Eu falo que sou liberal, retiro direitos sociais, mas não te dou liberdades fundamentais. Também é um negócio maravilhoso. Direitos humanos para humanos direitos, isso é repercutido vorazmente. Não, direitos humanos é para ser humano. Seja ele deficiente físico, seja ele hétero, seja ele bissexual, seja ele homossexual, seja ele católico, ateu, agnóstico, budista ou cientologista como Tom Cruise, né? Aquela religião que eu não consigo entender, mas é direito humano. Então, uma coisa que não tem relativização. Quais os impactos dessas decisões do Supremo no mundo inteiro? É tua bola, André. Tá vendo? Sempre tem. Pois é, né? Isso a gente tem visto, inclusive, acho que eu vi alguma coisa de um advogado que faz um estudo. Ele fez um estudo aqui no Brasil, acho que no Chile, em outros lugares, falando sobre essas decisões do Supremo e ele achando tudo isso muito incoerente. Falou, mas espera, não é assim. E também isso tem repercutido muito mal, né? O pessoal não consegue entender. Você vai, né, na Europa, né? O pessoal lá de Portugal, Alemanha, bom, na Alemanha então ninguém entende nada, né? Fala que é isso? Que é isso, né? E é interessante essa colocação, porque que nem o Sérgio Moro sempre colocou, por exemplo, que ele fala, se baseou a Operação Lava Jato na Manipulite, lá da Itália. E o pessoal lá da Itália, né? E os juristas da Itália falando, não, aqui não teve isso daqui desse jeito, dessas decisões estranhas, não só criticando a decisão dele, mas mesmo as decisões do Supremo. Pera, não é assim que funciona, né? Essa arbitrariedade que a gente tem visto, uma hora desse jeito, uma hora do outro, parece até o famoso "tô com vontade". Tem uma colega minha que fala, mas como é que decidiu isso? Ela fala, o famoso "tô com vontade", né? Que só falta justificar o famoso "tô com vontade". Então, isso acaba perdendo, o Brasil perde muito a credibilidade no sistema de justiça por conta desses tipos de decisões, né, que a gente vê. Inclusive, as intenções de participar de organizações maiores, de maior representatividade, inclusive econômica, estávamos quase falando, esquece que ali não tem salvação, não entra aqui. Esquece que vocês não respeitam nada, né? Fala, vocês esquecem, vocês não respeitam. Esquece que é um salseiro. E por incrível que pareça, alguns autores falam que ele se inspira no modelo norte-americano. Peraí, todo mundo já viu um filme norte-americano, né? Todo mundo já viu um filme. Eu nunca vi no filme, no seriado, qualquer um que seja, o juiz na delegacia, o juiz no gabinete do promotor, falando... Então, é isso que todo mundo fala. Vai por ali, vai por ali.
Não. Peraí, camarada. Que é aquela história que você trouxe. O problema é do advogado. A culpa é do advogado. Está impedando muito HC. Então, vamos retirar o Isso. cabimento de HC. Isso acontece no cível. A Justiça Civil, a macaca, a culpa é do advogado que impetra muito recurso. Eu fiz uma palestra quarta-feira sobre agravo em instrumento, e aí um colega trouxe. Eles retiraram o rol exemplificativo do artigo 1015, podia gravar de tudo na fase de conhecimento, né, e falaram que é taxativo. E aí o STJ falou, não, é mitigado se tiver urgência. Tá bom. Só que sabe qual é o problema? Nos estudos do doutorado, a gente descobriu que mais de 70% da morosidade do judiciário é execução. Sabe qual é o problema? Parágrafo único do artigo 1015. Contra decisões em sede de execução, cabe agravo de instrumento. Então, na fase de conhecimento, que é um peido, né? Para todo problema, não pode agravar. Ali, que tem realmente muito problema, eu deixo agravar à vontade. Qual é a lógica? E a culpa é do advogado, que recorre demais. A culpa é do advogado, que recorre demais. Nunca prestar atenção que ataque à advocacia é extremamente temerário. É uma coisa que às vezes eu tento lembrar às pessoas. Inquisição, por onde começaste? Talvez a gente possa terminar. Inquisição. Quantas mulheres foram queimadas só porque lutaram pela sua liberdade sexual? Eu estou a dizer, o lorde, o duque, o barão, o senhor feudal da região, olhou para ti e falou assim, eu lhe quero. Você é linda, você é maravilhosa, eu quero você de todas as formas. E você falou não, o corpo é teu. Você ama outro homem, outra mulher, outra pessoa, e você não quer. Ponto. Ele falou, tá bom, não vai? Então ele chamou o padre da região, que é subalterno dele, e falou assim, ó, ela é bruxa. Lembremos, basta a acusação para o inquérito da Inquisição ser promovido. Não precisa de dúvida razoável. Ela é bruxa, então já taca-lhe o pau. Então vamos para cima. E nesses inquéritos, não tem nada mais bonito do que a advocacia exercida ali. Quantas mulheres morreram, mas mesmo ali, elas tiveram advogados defendendo. Pessoal da própria igreja que exerciam, peraí, não tem nenhum mínimo de indicativo. Peraí, existem coisas por trás, é situação pessoal, não é por aí. Olha, não tem nenhum comportamento básico. Até ali, vamos dizer, no período mais obscurântico do mundo, teve advogado. E aí hoje a gente está discutindo o papel do advogado, falando que ele não pode defender, ele não pode atuar, que ele não pode recorrer. E aí, peraí, por que ele não pode recorrer? O que você está escondendo aí? Por que você não está? Por que você está limitando a liberdade de atuação do advogado? Poucas pessoas prestam atenção. Quando você destrói o exercício da advocacia, é a melhor forma e a mais rápida de você tornar o judiciário um mero fantoche e inspirar eventos como a Revolução Francesa. Quando o judiciário só serve de aquecer, e aí começam a nascer teorias como a de Murray Rothbard, que ele fala o judiciário federal só serve para puxar saco para o poder federal. Então você tem o INSS. Falo isso porque meu pai, um homem simples, planificador, ele fala, não vou discutir previdência, porque o juiz é federal, ele vai puxar a sardinha para o governo federal. Ele tem um direito previdenciário, eu falo, não vou perder meu tempo, porque ele vai ser parcial para o governo. O que essas esquizofrenias decisórias causam no homem comum, entendeu? Eu estou explicando, não, pai, não é bem assim. Não dá, então, esse que é o grande problema, você tem que explicar para as pessoas. Você vê muito... Pode falar. O Antônio, ele comenta aqui, o fenômeno populista é certamente uma das chaves para ler forças políticas e pautas que desconstroem uma estrutura normativa constitucional. O populismo se associa a crises democráticas desde o início, na tendência que ele tem em surgir em contextos de transição, bem como mobilizando prepotentes anti-establishment. E o Fábio arremata as decisões desencontradas do STF afetam a segurança jurídica? Sim, em absoluto. Nossa, com certeza. Tem uma coisa, eu fiz um curso com um colega meu lá na Sanfran, ele era alemão. E ele falava assim, olha, eu não consigo entender esse negócio chamado de precatório. O Estado é condenado a pagar, mas ele fala, eu pago quando puder. Assim, isso não existe lá na Alemanha. Ele também perguntou, eu não sei como tem tanto processo de execução para vocês. Lá na Alemanha a gente aprendeu, foi condenado, paga. Não tem esse negócio. E foi a crítica do professor Álvaro Vilaça.
você prefere ter a ciência inglesa ou a ciência italiana? Porque a ciência italiana de processo civil é maravilhosa, né? Você vai Calamandrei, Francesco Carnelotti, Chiovenda, é coisa mais linda. Coisa linda, né? Coisa linda, Nossa, né? mas o processo lá é igual aqui, não funciona. Na inglesa, não tem nada disso, mas funciona. Porque tem uma cultura subjacente diferente sobre a questão dos deveres que são inerentes aos direitos. É uma coisa que talvez seja arremate. Todo direito tem um dever conectado. Não existe um direito puro, que não exista do outro lado um dever a ser cumprido. Então, quando a gente fala de garantias, a gente não está falando que é só um direito aberto, que serve para proteger aquele cidadão de todas as criminalidades que ele pratica. Não, é um dever de todos nós representarmos essa linha de respeito à Constituição. Porque na hora que eu respeito a sua liberdade sexual, na hora que eu respeito a nossa igualdade de gênero, na hora que eu respeito o direito daquela pessoa ser presumida inocente, o que eu estou a dizer? Que ele vale mais como ser humano do que como carne moída a ser comprimida por um rolo compressor do Estado. E é isso que vai ser talvez a nossa grande luta. E a gente vai morrer fazendo, como você disse. Eu não tenho a sorte. Como eu não sou kardecista, eu não acredito em reencarnação. O meu é uma vida só. Então eu vou ter que falar para os meus filhos, talvez vocês vejam alguma coisa. Eu tô frito. O ateu, então, piorou, tadinho. Piorou. Esse aí... A gente pelo menos se agarra em alguma esperança pós-vida. Mas a grande discussão é, a gente está defendendo o quê? Constituição ou paixões de momentos doidos, de esquizofrenias? Constituição. E por mais que possa parecer inútil, não, garantismo, é protecionismo de vagabundo. Não, não é, gente. Amanhã vai ser você. Amanhã acorda uma pessoa com raiva de você, você foi promovido, ela não, e se você não tem essas garantias, você vai ser destruído por causa de um problema social. Amanhã você vai ter um relacionamento amoroso. Hoje eu tenho uma paranoia que parece coisa de outro mundo. Eu não fico em um ambiente com outra mulher sozinho, de maneira alguma. Porque eu sei que o processo penal, se ela amanhã olhar para mim e falar, foi você, eu tô frito. Mesmo que eu não tenha feito absolutamente nada. Como professor... Isso acontece. Isso acontece. Eu já tive um caso assim. É bom não ficar mesmo. Hoje em dia a gente fica na paranoia. Porque não tem como. Basta uma acusação. Eu tô num período de tensão. Então, o que acontece? Nós estamos, e é um alerta, nós estamos beirando a problemas sociais muito piores. Esse tipo de radicalismo vai abrir a porta para eventos muito mais catastróficos do que simples problemas como hoje, né? Hoje a gente ainda tem uma reserva democrática, como diria Robert Dahl, ele fala que é importante uma gordura democrática para esses momentos de crise. Existe uma reserva democrática, né? Existe um respeito mínimo à Constituição, mas está acabando. Então, vamos pôr mais gordura aí, porque senão daqui a pouco nós vamos voltar para 64, nós vamos voltar para 1930 e vamos voltar para a Nietzsche, a lei do eterno retorno. Ditadura, democracia, ditadura, democracia, ditadura, democracia. Gente, a gente não precisa passar por uma ditadura para aprender o que é uma democracia. A gente pode, de democracia em democracia, ir melhorando essa ferramenta para poder tornar possível uma convivência pacífica. Porque um ditador, ele pode começar bom. Vamos lembrar que o pessoal não entende, né? A ditadura do seio romano era muito simples. Vai lá naquela cidade, controla aquele motim, e quando acaba o motim, volta. Lá mesmo em Roma, qual era o problema? Ele controlava o motim e gostou de governar o local. E aí o Senado tinha que mandar a tropa para poder pegar aquele ditador que se exacerbou no poder. Então, Lord Acton, né, dê poder ao homem e ele vai, naturalmente, estender isso até o máximo que puder. Então, para que isso não aconteça, são nossas proteções. Alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário para fazer? Desde que não seja para xingar nossas mães, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, alguma crítica, alguma divergência, fiquem à vontade. Tá? Se não tiverem, eu vou dar a palavra final para a doutora Andréia para arrematar. E agradecer a presença de todos, porque eu sei que o tema não é fácil. Eu sei que o tema
gera um pouco de depressão, né? Como diria o Victor na obra dele Ensaio como Tese, uma tese nasce de uma boa depressão. Né? Você fica triste com o mundo e fala que bosta de vida. E aí começa a criar alguma coisa para salvar esse canal. Mas desistir não, né? A gente não pode desistir. Eu quero deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Né? Você quer deixar um mundo melhor para a próxima geração também. E só tem esse caminho. O outro caminho pode até ajudar um pouquinho. Você pode ter 5 anos, 10 anos, 20 anos de gordurinha, de viver em paz e harmonia, como tem alguns adoradores da ditadura, né? Não, a gente vivia em paz. Tá bom, porque você rezava a cartilha. Né? E aí, uma pergunta às vezes até besta. Eu pergunto para a pessoa, qual é a sua religião? Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou kardecista, eu sou budista. Eu falei, tá bom. E se esse ditador falasse para você que você não poderia fazer mais isso, como ficava? Aí você vai destruir a sua crença? Você vai deixar de acreditar? Porque alguém mandou? Você consegue? Então, é uma pergunta que ninguém presta atenção. Porque não foi até o teu quarto. O V de Vingança é muito bonitinho nisso. Quando entrar na tua casa, talvez você entenda o valor disso. Andréia, agora é contigo. As palavras finais ficam para ti, para poder arrematar, falar o que você tem. Só deixa eu ver aqui. Professor, tem que fazer uma live, mais uma live, e avisar o Dr. Peter que ele está devendo uma live para nós. Me despeço aqui, pois daqui começa a minha aula. Tá bom, abraço, amigo, até breve. Não havendo mais nenhuma pergunta, a gente já mutilou esse corpo, né? Com certeza. Fica a lição, né? Fica a lição, que amanhã a gente tem que acordar de novo e continuar falando a mesma coisa. Né? Vamos defender a Constituição, tem muita gente atacando. Daqui a pouco ela não aguenta a luta. Então vamos aumentar as fileiras da defesa da Constituição, porque isso é mais tempo de liberdade, de fraternidade e solidariedade. Do contrário, igualdade e solidariedade. Igualité, fraternité e liberté. Do contrário, a gente vai tocar. É um alerta que a história nos deu. Eu posso ter uma Revolução Francesa que vai ter a Noite do Terror, de Robespierre. Vai ter o terror negro de um lado e o terror branco do outro. Eu só troco os terrores. Só mudo a cor do terror. Que foi o que Bob falou logo no início. Quando o vermelho dominar, vai ter o terror vermelho. Quando o negro dominar, vai ter o terror negro. O que é esse terror? Destruir todo mundo que está do outro lado. Então, vamos transformar isso aqui num arco-íris, onde todas as cores convivam, onde você gosta do amarelo, do azul, do preto, amarelo, cinza. Goste dos dois. Olha, acho que dá para conjuminar essas duas ideias. Então, tem um liberal, um comunista e um social-democrata. Qual é o problema? Não tem problema nenhum quanto a isso. Então, é com essa ideia, com essa inspiração que a gente trabalha hoje, que foi o objetivo dessa reunião, dessa palestra sua de direito penal, que eu confesso, eu não entendo nada, né? Eu só sei o básico de Constituição, que é não invada as garantias constitucionais. Isso eu gosto muito, né? O Tarci, ele comenta, para finalizar, as pessoas não pensam nos estragos que esses vetos, que tiram os direitos hoje e outros amanhã, vão regressar paulatinamente à ditadura. Né? Rudolf von Ehring, a luta pelo direito. Qualquer ponto que você cedeu contra a humanidade inteira. Ele até trazia um exemplo muito legal do inglês. Ninguém enche o saco de um inglês. Ninguém enche o saco de um inglês. Sabe por quê? Porque ele vai gastar 10 libras para cobrar uma, mas você vai pagar uma libra dele. Entendeu? Então, esse sentimento de justiça deve ser guardado. Justiça não é justiçamento. Justiça é liberdade, igualdade, fraternidade. É reconhecer presunção de inocência. E aí, só depois de transitar de julgado, você fala, olha, realmente, amigo, você pisou na bola. Ele foi preso, fala assim, olha, vamos mudar de vida? Vamos trabalhar, vamos conhecer outros ambientes, vamos ter um estudo, não te deram oportunidade, a gente te dá agora. Entendeu? E não falar assim, agora você nunca mais vai poder fazer nada, a não ser voltar para o crime. Né? Então, é aquela história, é uma contradição. Presunção de inocência. Eu presumo que você é criminoso. Você vai preso. E torna você criminoso o resto da vida. Você não tem direito de voltar para a sociedade. Isso tem que parar. Senão, daqui a pouco, não sobra nada.
A não ser, eu dei uma arma para cada um e Deus salve né? Deus salve a América, como diriam alguns lá de lá, né? Tarci, ele fala que foi excelente a live, temos aula a partir de agora. O Rubens, ele traz o mimetismo social de René Girard. Aliás, isto com os sentimentos atávicos do ser humano de pertencer a grupos e guerrear, né? A gente tem que lutar contra isso. Temos sim. Obrigado, Rubens, a gente agradece. Eu espero que realmente tenha sido boa. A gente tem, claro, a nossa insegurança, né? Será que foi boa? Vai depender de vocês. Qualquer crítica a gente está aberto, é só mandar conversar, a gente está... Olha, e se pensar amanhã nisso, a gente vai conversando e vai crescendo junto. Tá? Ninguém sabe tudo aqui, mas a gente sabe que tem algo de errado, que é seguir cartilha, não vai salvar o mundo, só vai fazer, como disse o Rubens mesmo, né? Entrar em grupos e guerrear. Então, não vamos guerrear, vamos fazer paz e vamos progredir, vamos vencer essa Covid, vamos vencer essa crise econômica que vem a seguir e vamos progredir todos com direitos humanos iguais, todos com direitos sociais, todos com direitos a uma vida digna e a dignidade da pessoa humana. Chega de Auschwitz, chega de Gulag, tá bom? Eu agradeço. Doutora André, a palavra é sua, pode encerrar e boa noite a todos e nos vemos na próxima, se Deus quiser. Olha, aos que não acreditam, né? Quem quiser. Eu só gostaria de agradecer imensamente o convite, Igor, e dizer que eu aprendi muito com você hoje, que deu uma outra visão. Eu sou aquela pessoa penalista, né, que fica às vezes só na técnica, isso e aquilo. Então, eu aprendi muito. E também eu gostaria de agradecer a paciência das pessoas. Muito obrigada. Espero realmente que eu tenha contribuído com algum conhecimento. E estou à disposição para vocês. E acho que é isso. E desejar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. E até a próxima, se Deus quiser. Espero que fiquem todos bem, se cuidem, que não está fácil, tá? E vamos tocando a vida, vamos defendendo a Constituição. Boa noite a todos, abraços e até breve. Tchau, tchau.